Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. O Vasco joga hoje duas vezes, né? O Vasco joga hoje pelo Campeonato Carioca às 7 horas da noite contra o Boa Vista, lá no campo do Boa Vista, e joga às 9h30 da noite contra o Corinthians, pelas quartas de final da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Ainda tem a notícia do Álvaro Pacheco, que entrou na justiça na FIFA, né, contra o Vasco, pedindo 3,5 milhões de reais por causa de indenização por ter sido demitido sem justa causa. Levar de 6 do Flamengo já era justa causa, Álvaro Pacheco. Já era uma causa muito justa para você ser demitido. Mas vamos bater um papo sobre isso daqui a pouco. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like ele é muito importante para o nosso trabalho, porque faz o vídeo se tornar relevante. E quando o vídeo se torna relevante aqui no YouTube, o YouTube começa a mostrar o vídeo para mais vascaínos. Vamos dar essa força aí pro canal. Deixa seu like, ajuda a gente. Não paga nada, vem aqui embaixo, só clicar no like, ó. Já vai deixando o like e o vídeo vai sendo mostrado para mais pessoas, tá legal? E se você ainda não é inscrito no canal, aí eu te peço para que você se inscreva, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, assim sempre que tiver vídeos novos por aqui, o próprio YouTube te avisa, tá falado? Vamos ao vídeo, vamos bater um papo sobre esses assuntos aí. Bem, mas antes de falar do vídeo, né, pedir para você entrar no grupo de membros do canal, né, dar esse recado rapidinho do grupo de membros do canal Gigante Vascaíno. Aqui embaixo tem um botão Seja Membro, você clica lá, são 3 opções, são 3 planos para você participar de membro do canal, cada plano tem a sua relação de benefícios, o clube de membros é feita a gestão pelo próprio YouTube, né, então você vai lá, faz o seu cadastro, escolhe o plano que você quer, e aí você tem vários benefícios, tem os benefícios que o canal ali oferece, tem grupo de WhatsApp, vamos fazer sorteios de brindes especial para quem está dentro do grupo de membros, mas a gente precisa aumentar ainda um pouco o grupo de membros para começar esses projetos. Então, entra aí no grupo de membros, vem ser associado do canal Gigante Vascaíno, vem dar essa força para a gente aí, para o nosso trabalho crescer e aumentar a qualidade dos nossos vídeos, né, com a renda, com o faturamento que o clube de membros pode gerar. Falado dito isso também, se você tem algum negócio, você vascaíno, tem algum comércio, algum negócio e quer aumentar o seu faturamento, uma venda online, alguma coisa desse tipo, então procura a gente, manda aí um e-mail para o comercial.gigantevascaíno@gmail.com e a gente conversa. Nós temos aqui um projeto aí de cotas de patrocínio e cotas de publicidade aqui dentro do canal, um valor bem acessível, eu te mostro qual a quantidade de visualizações que nós temos, a nossa faixa etária, qual o público que vai ser atingido, e você vai ter um parceiro aqui firme que vai ajudar você a aumentar as vendas do seu negócio. Dito isso, vamos às notícias. A primeira é que o Vasco joga hoje na Copinha, o jogo que era às 4 horas da tarde passou para as 9h30 da noite, isso porque o Corinthians pediu para jogar às 11 horas da manhã. E aí o Vasco reclamou, falou, pô, não, 11 horas da manhã não dava, dá menos de 48 horas, nós jogamos na sexta-feira, 4 horas da tarde já era ruim, 11 horas da manhã é impossível. Aí a Federação Paulista acatou o pedido do Vasco e jogou o jogo para 9h30 da noite. Tá tendo um problema porque os jogos da Copinha é ingresso gratuito, é portões abertos, né? E Vasco e Corinthians são torcidas de enfrentamento, são torcidas hostis. Então, parece que vai fazer a divisão no estádio, um lado da torcida do Vasco e um lado para a torcida do Corinthians. O jogo está sendo considerado de alto risco e aí só vai entrar na torcida do Vasco, já que não tem venda de ingresso, aqueles que estiverem com a camisa do Vasco. Então, se você está pensando em ir ao jogo, você que está em São Paulo aí está pensando em ir ao jogo, bota a camisa do Vasco, senão você não vai conseguir entrar no estádio na área do Vasco, você vai ter que ir para a área do Corinthians. Coloca a camisa do Vasco para você poder ir. E toma cuidado, né? Toma cuidado que é um jogo de alto risco realmente. O jogo vai ser transmitido pela Cazé TV às 9h30 da noite. Temos o primeiro jogo do Vasco hoje, às 7 horas da noite, pelo Campeonato Carioca, Boa Vista e Vasco. O Vasco não deve ir mais com aquele time alternativo, né? Ainda vai ter alguns jogadores alternativos, mas a maior parte já vai ser profissional. O Vasco que deve ir já com Fusato no gol, Puma ou Paulo Henrique na direita, porque o Paulinho, lateral direito da base, que se destacou nesses 2 últimos jogos, já foi convocado para a seleção sub-20, parece que ele tá para a seleção, já foi para lá. E o zagueiro vai ser o Souza pela direita, o Luiz Gustavo pela esquerda e o Vitor Luiz. E aí tem Hugo Moura, Sforza, o Matheus Cocão. A gente não sabe se eles vão começar jogando ou por questão de minutagem vão ficar para o segundo tempo. Jair e Paulinho, por exemplo, que entraram no segundo tempo contra o Bangu, voltaram para ficar com o principal treinando. Não foram nem relacionados. Se o Hugo Moura e o Souza e o Cocão não forem relacionados, nós vamos voltar novamente a ter 0
Zé Gabriel e o De Luca, que eu acho que já deu, né? Não tem que, acho que não acrescenta em nada, não soma em nada. É aguardar para a gente saber qual é o time que o Vasco vai colocar. Tem muitas opções, não dá para te montar um time agora, não se sabe o que vai ser feito. Eu acredito que Hugo Moura, Cocão vão entrar só no segundo tempo, mas pode ser, por exemplo, que o Maxime Domingues já comece jogando, tem essa opção que o Jean Davi já comece jogando. Então, mais ou menos certo que o GB vai estar, talvez o Bruno Lopes também pode ser que esteja, o Luiz Gustavo é certo, a defesa é mais ou menos essa, mas o meio de campo está com muitas opções e muita confusão, né? A gente não sabe se o Serginho vai jogar lá na frente, enfim, não tem como cravar um time, vamos ter que aguardar a escalação que deve sair mais ou menos umas 6 horas da noite, na hora que a gente tiver com o nosso pré-jogo. Nosso pré-jogo vai começar às 5h45, às 17 horas e 45 minutos, vamos fazer o pré-jogo aqui no canal Gigante Vascaíno, e esse pré-jogo a gente vai dar a escalação do Vasco. Eu tô aí ansioso para saber dessa escalação, tá legal? Depois do jogo nós temos o nosso pós-jogo, né? Mesmo tendo o jogo da Copinha, nós vamos fazer o pós-jogo do profissional para poder dar as notas e tudo, fazer o nosso pós-jogo que a gente sempre faz aqui, tá falado? Outra notícia que saiu aí foi a história do Álvaro Pacheco. A gente já sabia que o Álvaro Pacheco tinha entrado na FIFA cobrando do Vasco 3 milhões. O que que 3 milhões de reais? Ele dava 420 e poucos mil euros. O que acontece? O Álvaro Pacheco foi demitido, você lembra? Com 4 jogos apenas. E aí ele cobrou o restante do contrato dele. Ele falou que ele foi demitido sem justa causa. E então ele queria que o Vasco, então, que é mais ele como treinador, ok, mas que pague o salário dele. E aí ele entrou na FIFA contra o Vasco. E a FIFA ontem deu o veredito, né? O veredito foi favorável ao Vasco. O Vasco venceu o Álvaro Pacheco a nível de grana. A FIFA reconhece que ele foi demitido sem justa causa, não haveria uma justa causa, se bem que a FIFA, você está vendo só as questões legais, né? Porque tomar de 6 do coisa ruim já era uma justa causa, já era uma causa muito justa para ser mandado embora, né? Ele toma de 6, depois ele empata com o Cruzeiro, depois ele perde para o Palmeiras, depois ele empata com o Cruzeiro e perde para o Juventude. Pô, 4 jogos, o cara perde 3, empata 1, tu quer mais causa justa, e um dos jogos ele perde para o seu maior rival, tomando de 6. Pô, mas a FIFA achou que também não tem justa causa e aí disse que o Vasco nesse ponto era culpado, porém a FIFA diz que não viu prejuízos para o Álvaro Pacheco, isso porque ele conseguiu um emprego no mundo árabe logo depois, e o contrato do mundo árabe é maior do que ele tem para receber para o Vasco. Ora, se o contrato do mundo árabe fosse menor do que ele tinha a receber ainda do Vasco, então ele teria direito o Vasco teria que pagar a diferença, mas não é o caso, o contrato do árabe é maior, então ele não teve prejuízo nenhum, ele perdeu o contrato com o Vasco, mas conseguiu um contrato logo em seguida no mundo árabe, maior ainda do que ele tinha para receber. Então a FIFA acha que o Vasco não tem que pagar nada ao Álvaro Pacheco, e outra coisa, é uma ação sem direito a recurso, ele não pode recorrer mais. Então é assunto encerrado, o Vasco não vai pagar os 3 milhões e meio ao Álvaro Pacheco. O Vasco venceu o Álvaro Pacheco na FIFA. E olha, o Vasco agora está caminhando por imbróglio da discussão com o Ramon Dias, que já está na FIFA também a briga. A briga está lá na FIFA, e o Vasco tem grandes chances de reverter e de vencer esse processo também que o Ramon Dias abriu e querer a multa do Ramon Dias. Se o Vasco vencer, o Ramon Dias vai ter que pagar os 30 milhões ao Vasco, porque a multa era bilateral. Olha que confusão aí. E aí? Sobre o jogo de hoje, Campeonato Carioca. Tá bom, o Campeonato Carioca não sai pra nada, mas tem que vencer, né? Vamos torcer pra vencer e vamos vencer. Eu acho que vai ser 1-0, vou botar gol do GB. O GB vai desencantar e vai fazer um gol. 1-0, gol do GB. Já na Copinha, eu acho que o Vasco passa nos pênaltis contra o Corinthians. Vai ser um jogo muito duro, vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Vasco vence nos pênaltis. O Felipe Gabriel, ele é campeão em pegar pênalti, ele é muito bom goleiro, e eu acho que o Vasco vai passar dos Corinthians pênaltis e vão para semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Abriu o olho, né? Porque o Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo e não é à toa, né? A Copa é a Copa de São Paulo, do lado da cidade de São Paulo. E times de São Paulo são sempre beneficiados. É difícil você vencer um time de São Paulo na Copinha, os times grandes de São Paulo. É difícil você vencer. Corinthians, o próprio São Paulo, Palmeiras, os caras estão sempre chegando, e não é só porque tem a base boa, também tem o apito amigo, ainda mais pro Corinthians, né? Corinthians é o coisa ruim de lá, né? Tem o coisa ruim da Gávea e tem o coisa ruim do Parque São Jorge, que é eles lá, é o time do mal lá, é o Império do Mal de São Paulo, e aí, cara, é o apito amigo, é a imprensa, a mídia toda, é o queridinho, e é um jogo complicado. Vamos ficar de olho nesse jogo também. Tá falado? É isso.
Bem, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like, cara. O like ele é muito importante, não paga nada. Você clica aqui ó, embaixo ó, no curtir, deixa o joinha, já vai estar ajudando a gente a beça. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. E por último, comenta aí o que você acha da história do Álvaro Pacheco. O Vasco venceu o Álvaro Pacheco na justiça e também coloca o quanto vai ser o placar do jogo hoje, Vasco e Boa Vista e do Vasco e Corinthians pela Copinha. Eu acho que o Vasco na Copinha vai dar empate, a gente vai para os pênaltis. Então não dá para arriscar placar. Agora, Vasco e Boa Vista, eu vou arriscar 1-0 o gol do GB. E você? Quem que você acha que é? Não esquecem, às 17h45, às 5h45, 15 para as 6, nós vamos estar entrando no ar, ao vivo, para a live de pré-jogo de Vasco e Boa Vista. Jogo que vai passar somente na Sport TV e no Premiere. Então, fica ligado aí. Olha, um grande abraço, até o próximo pré-jogo. Tchau.